Olá, aqui é a Helga, com um artigo do LifeSite News que diz que o editor confirma que o Papa Bento é coautor do novo livro defendendo o celibato sacerdotal. O artigo foi publicado ontem, segunda-feira, dia 13 de janeiro, por Dorothy Cummings McLean, e diz o seguinte: a editora de um livro do Papa Emérito Bento e do cardeal Robert Sarah sobre o celibato sacerdotal confirmou que Bento, de fato, é coautor do livro com o cardeal. O padre Joseph Fessio, editor-chefe da Ignatius Press, disse à LifeSite News que são notícias falsas que Bento XVI não participou realmente da redação do livro. Acabei de receber uma ligação do cardeal Sarah. Ele confirma que o Papa Bento XVI é coautor com ele, afirmou. Logo após a LifeSite News publicar essa informação, o cardeal Sarah tuiteou uma série de cartas do Papa Bento mostrando o que o cardeal chamou de estreita colaboração com o Papa. Os ataques parecem insinuar uma mentira da minha parte, disse o cardeal Sarah em seu Twitter. Essas difamações são de gravidade excepcional. Dou esta noite as primeiras provas de minha estreita colaboração com Bento XVI para escrever esse texto em favor do celibato. Falarei amanhã, se necessário, tuiteou ele. Fessio disse hoje à agência de notícias católica CNA que as alegações de que o cardeal Robert Sarah tinha falseado a coautoria do trabalho do Papa Emérito de sua obra Das Profundezas de Nossos Corações, ou Do Profundo dos Nossos Corações, estavam incorretas. Essas pessoas estão realmente sugerindo que o cardeal Sarah está envolvido em uma conspiração para distorcer a verdade? Perguntou Fessio. Se o cardeal Sarah está dizendo que os capítulos do Papa Bento são do Papa Bento, nós aceitamos sua palavra. Fessio e a Ignatius Press mantêm a atribuição do livro a Sarah e ao Papa Emérito. A editora de São Francisco, isto é, a Ignatius Press, publicou vários livros de Bento XVI. Vários jornalistas espalharam o boato nas mídias sociais, continua o LifeSite News. Segundo a CNA, uma repórter do Vaticano para a rádio espanhola COPE, chamada Eva Fernandes, tuiteou uma declaração de que uma fonte muito próxima de Bento XVI disse que ele não havia escrito o livro defendendo o celibato com o cardeal Sarah e não havia dado sua autorização para o trabalho ser publicado. Fernandes disse também que Bento XVI apenas havia fornecido um trabalho sobre o sacerdócio que ele estava escrevendo. Fernandes foi ecoada por Gerard O'Connell, correspondente do Vaticano na revista de esquerda America Magazine. Bento XVI não é coautor do livro sobre o sacerdócio e o celibato com o cardeal Sarah, tuiteou O'Connell. História em breve na America Magazine. Pouco depois, no entanto, O'Connell tuiteou que a revista estava segurando sua história. A American Magazine decidiu segurar minha história de que Bento XVI não é coautor do livro com o cardeal Sarah sobre o sacerdócio e o celibato, escreveu ele. Ela, a revista, quer receber comentários de outras pessoas antes de publicar a história. Para constar, minhas informações vieram de uma fonte próxima a Bento XVI. O boato também foi abordado por Christopher Lamb, da revista The Tablet, de esquerda, do Reino Unido. Relatos de que Bento XVI nunca viu ou aprovou o livro sobre o celibato, do qual ele está sendo apresentado como coautor, tuiteou Lamb. Bento, segundo uma fonte próxima a ele, simplesmente deu ao cardeal Sarah um ensaio sobre o sacerdócio no qual ele estava trabalhando. Terminou o Twitter de Lamb. A fonte ainda não foi nomeada, mas os tweets em vários idiomas estão voando rapidamente pela internet, diz a LifeSite News. Pelo menos 2 repórteres estão alegando que o próprio Bento negou o livro. Hendro Munsterm, correspondente do Vaticano na Holanda, tuiteou que várias fontes em Roma relatam que o Papa Emérito Bento XVI nega ter escrito o livro sobre o celibato obrigatório do sacerdócio com o cardeal Sarah. O La Nación, na Argentina, também está alegando que o ex-pontífice negou ter escrito um livro. Bento XVI não escreveu um livro em conjunto com Sarah. Ele nunca viu, nem autorizou a capa, nem o fato de um livro ser escrito em cooperação com outra pessoa, afirmou uma fonte do Vaticano muito próxima de Joseph Ratzinger ao La Nación. É uma evidência de que existe uma operação publicitária e midiática da qual Bento
se distancia e da qual se declara completamente desassociado. Acrescentou a fonte ao La Nación, fonte que pediu anonimato, que não especificou quem estaria por trás de tal operação e tampouco quem deu os detalhes adicionais de que alguns meses atrás o Papa Emérito estava escrevendo algumas notas sobre o sacerdócio que o cardeal Sarah pediu para ver. O Papa Emérito colocou o texto à sua disposição, sabendo que Sarah estava escrevendo um livro sobre o sacerdócio, termina o La Nación. Massimo Fagioli, professor da Universidade de Vila Nova, respondeu ao boato tuiteando "Ma roba da matti, loucura", e um dos leitores do Twitter de Lamb sugeriu que a esquerda católica ficou histérica. Certamente, continua o LifeSite News, a mídia parece estar em alvoroço desde que o jornal francês Le Figaro deu a notícia de que Bento XVI e o cardeal Sarah haviam escrito um livro no qual defendiam a norma do celibato sacerdotal na Igreja Católica. O biógrafo inglês do sucessor de Bento XVI, Papa Francisco, Austin Everett, sugeriu que o Papa Emérito está sendo manipulado por cortesãos abusivos do Vaticano. E assim termina essa notícia do LifeSite News. E aqui está o Twitter do cardeal Sarah. Ataques parecem insinuar uma mentira da minha parte. Essas difamações são de gravidade excepcional. Dou esta noite as primeiras provas da minha estreita colaboração com Bento XVI para escrever este texto em favor do celibato. Falarei amanhã, se necessário. Aqui, o outro Twitter. Afirmo solenemente que Bento XVI sabia que nosso projeto assumiria a forma de um livro. Posso dizer que trocamos várias provas para estabelecer as correções. Vou fazer uma declaração mais detalhada esta manhã para restabelecer a verdade. E agora, há somente uma hora, o cardeal Sarah publicou um comunicado oficial em sua conta do Twitter. Cardeal Robert Sarah, comunicado de Sua Eminência, Monsenhor Cardeal Robert Sarah, 14 de janeiro de 2020. No dia 5 de setembro último, depois de uma visita ao monastério Mater Ecclesia, onde vive Bento XVI, escrevi ao Papa Emérito para pedir-lhe se era possível que ele compusesse um texto sobre o sacerdócio católico, com uma atenção particular com respeito ao celibato. Eu lhe expliquei que eu mesmo tinha começado uma reflexão sobre o assunto e acrescentei: imagino que vós pensais que as reflexões de vossa parte pudessem não ser oportunas por causa das polêmicas que provocariam, talvez, nos jornais, mas estou convencido de que toda a igreja tem necessidade desse dom, desse presente, desse regalo, desse trabalho de Bento XVI, que poderia ser publicado no Natal ou ao início do ano 2020. No dia 20 de setembro, o Papa Emérito me agradeceu escrevendo que ele também, de seu lado, antes mesmo de receber minha carta, tinha iniciado a escritura de um texto sobre o assunto, mas que suas forças não lhe permitiam mais redigir um texto teológico. Assim, minha carta lhe havia encorajado a retomar esse longo trabalho. Acrescentou que me o transmitiria quando a tradução em língua italiana estivesse acessível, pronta. No dia 12 de outubro, durante o sínodo dos bispos sobre a Amazônia, o Papa Emérito me mandou, de forma confidencial, um longo texto, fruto de seu trabalho de meses, constatando a amplitude deste escrito, tanto sobre o fundo como sobre a forma. Imediatamente considerei que não seria possível propor a um jornal ou a uma revista por causa de seu volume, de ser voluminoso, e de sua qualidade. Então, imediatamente propus ao Papa Emérito a aparição de um livro que seria um imenso bem para a Igreja, integrando seu próprio texto e o meu. Depois de diversos intercâmbios, trocas, em face da elaboração do livro, finalmente enviei, no dia 19 de novembro, um manuscrito completo ao Papa Emérito, composto, como tínhamos decidido, de comum acordo, da capa, uma introdução e uma conclusão comuns, o texto de Bento XVI e meu próprio texto. O dia 25 de novembro, o Papa Emérito exprimiu sua grande satisfação com relação aos textos redigidos em comum e acrescentou isto: por minha parte, estou de acordo com que o texto seja publicado na forma que vós
a vez previsto. No dia 3 de dezembro, fui ao monastério Mater Ecclesiae para agradecer outra vez o Papa Emérito de conceder-me uma tão grande confiança. Eu lhe expliquei que nosso livro seria impresso durante as férias de Natal, que apareceria no dia, seria publicado, não? Na quarta-feira, dia 15 de janeiro, e que, por consequência, eu viria trazer-lhe a obra antes de janeiro, quando retornasse de uma viagem. Depois do retorno, quando retornasse de uma viagem ao meu país natal. A polêmica que visa, depois de várias horas, a sujar-me, insinuando que Bento XVI não estava informado da aparição do livro, é profundamente abjeta. Perdoo sinceramente a todos aqueles que me caluniam ou que querem se opor ao Papa Francisco. Meu apego, minha relação, meu carinho a Bento XVI continua intacto e minha obediência filial ao Papa Francisco absoluta. Piazza della Città Leonina 9, tal endereço. E aí está a resposta do cardeal Robert Sarah, este 14 de janeiro de 2020, em uma tradução minha, feita no momento, e claro, com algum defeito, mas em geral é essa a ideia. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.